A mensagem que eu tenho para essa noite, a mensagem que eu tenho aí para o seu coração, o tema, se eu poderia dar um tema para ela, dessa reflexão, o pai preparou a festa está preparada pelo pai. Então grave isso, né? O pai, ele preparou uma festa, hoje eu quero falar sobre isso. Queridos, você já deve ter ouvido falar alguma vez sobre a parábola de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E é uma história maravilhosa, né? Conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos pede a parte da herança, ele quer tomar o seu próprio rumo, quer construir a sua própria história, e ele pega esses bens, ele vai para uma outra terra, e ele acaba não tendo o controle necessário e acaba desperdiçando muito daquilo que ele recebeu, né? E o resumo, enfim, disso é que ele termina, eu diria assim, todo esse embaraço de tentar construir a sua própria história num lugar onde os porcos, né, eles habitavam, e ele tinha desejo de comer a comida que os porcos comiam, né? E é nesse ambiente extremamente desolador que ele vai fazer um pequeno movimento da vida dele, que esse pequeno movimento vai alterar toda a história dele, que é um movimento necessário para todos nós, que é um movimento de nós assimilarmos aquilo que nós estamos vivendo. Isso talvez seja uma das coisas mais desafiadoras, a gente olhar para a gente e dizer, tá doendo, tá ruim, tá difícil, tá complicado. E embora isso pareça simples e óbvio, mas há pessoas que não conseguem fazer esse movimento de assimilação, de dizer, olha, eu estou doente, eu não estou bem, eu estou sofrendo, Então isso aqui é muito desafiador, a gente ter essa percepção de que nós carecemos de ajuda, de que nós carecemos de cuidado, e é nesse ambiente desolador que ele se propõe a isso. Ele percebe que enfim, aquilo não é o que ele tinha imaginado para a história dele. E ele tem essa humildade, embora com autoestima baixíssima, com o coração muito entregue, ele resolve se levantar daquela situação e retornar à casa do seu próprio pai. E é óbvio que esse caminho é um caminho difícil, né? Todo caminho de retorno ele tem as suas complexidades. Todas as vezes, por exemplo, que a gente se vê com uma ideia que não funcionou e a gente tem que voltar ou se desarmar de algum tipo de argumento que a gente percebeu que não era o correto, isso é sempre muito difícil. Isso realmente é uma tarefa árdua para todos nós, a gente se desarmar e dizer, olha, eu errei e eu estou disposto a retornar pelo mesmo caminho que eu havia abandonado. E é isso que ele faz. É esse pequeno movimento que ele faz, mas é em cima desse movimento que eu quero pensar algumas coisas aqui com você. Quando esse filho ele vai retornando, né, e o seu pai, é interessante isso, quando o seu pai o avista, o texto vai dizer que o pai corre em direção a ele. E o que é importante, e é óbvio que eu não vou entrar assim em questões com cunho teológico muito complexo, porque eu quero que seja algo fácil para você perceber, mas o contexto daquela época, o pai não corria em direção ao filho. Deveria ser o contrário, o filho que deveria correr em direção ao pai. Então aqui eu quero que você grave a primeira lição que eu tenho para dividir aí com o seu coração. É que aquele pai representa aquilo que a gente conhece como a experiência do amor. E o que o amor está fazendo aqui? O amor está quebrando uma regra. O amor está colocando uma regra simplesmente de lado. Está quebrando um paradigma. E a primeira lição é essa. O amor que brota do pai é um amor disposto a quebrar algumas regras. E eu comecei a pensar que regras que o amor quebrou, né? E a primeira regra que eu avistei nesse texto é que o amor que esse pai está disposto a oferecer para esse filho não se importa com o cheiro dele, não se importa com as roupas dele, não se importa com a condição dele. Então o amor faz isso. Por quê? Porque o amor é uma decisão que se toma, né? Ele não está indo encontrar um filho perfeito, ele simplesmente decidiu amar aquele filho.
Então, a experiência do amor que a gente consegue perceber nesse pai que vai em direção ao filho de maneira rápida, o abraço, o beija, a gente percebe que é uma expressão de um amor que está disposto a quebrar algumas regras. Né? O amor que não está preocupado em receber, mas que está preocupado em dar. Então, essa é a primeira lição. O amor quebra com algumas regras. Isso costumeiramente acontece. Pessoas que amam estão sempre dispostas a quebrar alguns paradigmas, a amar aquilo que parece que não tem como amar, a amar mesmo quando todo mundo diz, olha, eu acho que não vale mais a pena. Então é essa experiência gloriosa que a gente percebe assim quando esse filho retorna. E a segunda coisa, a segunda grande lição que eu aprendi desse texto é que nem tudo está perdido. Ou melhor ainda, vou melhorar a expressão, nem sempre a gente perde tudo. Aliás, nunca a gente perde tudo. Quando a gente olha para a estrutura da história, o que a gente pensa? O filho pegou as coisas de dentro de casa, foi para uma outra terra e desperdiçou tudo. Só que é importante a gente pensar que quando o filho volta, que ele faz esse retorno, que o seu pai o abraça, o beija, o seu pai faz questão de dar alguns utensílios para ele. E são esses utensílios que eles são bastante desafiadores. Por quê? Porque o pai vai dar um anel para ele, o pai vai dar uma sandália para ele, o pai vai dar roupa para ele. E essa ideia do anel, por exemplo, se você, por exemplo, olhar para essa minha aliança, ela tem um tamanho. Mas você que está me ouvindo aí, que tem uma aliança, provavelmente o tamanho da minha aliança é diferente do tamanho da sua aliança. Então a aliança é uma coisa muito pessoal. E isso nos leva a pensar, a conjecturar, que a aliança ficou em casa. Ou seja, o filho não levou, ficou. O pai fez questão de guardar para o momento em que ele fosse retornar. Então tem muita coisa que por mais que a gente erre, por mais que a gente falhe, por mais que a gente tome decisões erradas, nós não vamos conseguir desperdiçar. Grave o que eu vou falar, anote isso aí no seu coração. Tem coisas que você não conseguiu desperdiçar. Você pode ter errado muito, você pode ter falhado muito, você pode ter tomado decisões completamente equivocadas. Só que essa ideia que a gente desenvolve às vezes de pensar, eu joguei tudo fora, eu coloquei tudo fora, eu desperdicei tudo. Gente, não tem como. Deus sempre guarda alguma coisa e é a partir disso que Ele guarda que Ele nos dá a possibilidade da gente se reerguer de novo, da gente se reorganizar de novo. Então, entenda isso e grave o que eu vou falar. Você que está me ouvindo aí, você que entrou nessa live, você não perdeu tudo. O Pai sempre tem alguma coisa tua guardada para te receber. Então isso é maravilhoso, gente, porque o filho volta e ele tem nas mãos daquele pai, no cuidado daquele pai, alguém que se preocupou em guardar coisas muito específicas para ele. Então uma coisa é certa, o pai sabe daquilo que você precisa. O amor sabe daquilo que você precisa. E a última lição que eu quero que você reflita nesses poucos minutos que nós estamos dividindo essa compreensão aqui, é que quando esse filho volta, que esse pai o presenteia, faz questão de cuidar desses pequenos detalhes, o anel, a sandália, a roupa, o pai ainda pede para as pessoas que estão na volta dele, ele pede para que os seus empregados eles se reúnam e eles façam um banquete para aquele filho. Só que o que é assim, muito abençoador é que esse pai, que representa isso que a gente chama de amor, ele faz questão de envolver pessoas. Faz questão de envolver pessoas. Você vê, por exemplo, os servos os servos que eram servos do pai do menino, desse filho que foi embora e voltou, ele faz questão de envolver todos eles para poder receber esse filho. Sabe o que é isso? Deus sempre faz questão de não apenas suprir as nossas necessidades, colocar o anel na nossa mão, nos devolver uma roupa,
devolver os nossos calçados, mas Ele faz questão de colocar na nossa volta pessoas. Por quê? Porque só as pessoas conseguem devolver o nosso senso de dignidade. Quer ver uma coisa? Uma coisa é você passar aí em alguns locais da sua cidade e encher os moradores de rua, por exemplo, de roupa, de comida, de não sei o quê. Você vai sanar a necessidade física deles, a necessidade de provisão que eles têm. Agora, outra coisa, você entrar no mundo dessa gente, tentar conhecer os sentimentos deles, tentar participar daquilo que são os movimentos daquilo que eles pensam, já tem um valor completamente diferente. E o nosso grande problema é esse, é que a gente às vezes quer oferecer para as pessoas aquilo que elas precisam, a provisão, o alimento, a casa, o carro, o emprego, o não sei o quê, e a gente esquece que, na verdade, o que elas mais precisam são de pessoas que têm pelo menos a disponibilidade de sacrificar o seu próprio tempo em função delas. Então é isso que esse pai está preocupado. Por que ele pede para um pegar um bezerro, o outro pegar não sei o que, o outro já vai preparando a festa, o outro vai preparando isso, vai preparando aquilo, sabe para quê? É para aquele filho entender que existem pessoas dispostas a servir ele. Isso é devolver o senso de dignidade. Isso, quem consegue devolver são as pessoas que Deus vai colocando na nossa volta. Então, pense nisso que eu falei hoje. O amor quebra regras, o amor corre em direção ao ser que parece que não é amável. O amor, ele guarda coisas e o amor devolve o senso de dignidade. Então essa história é maravilhosa por causa disso. E tantas outras coisas que nós poderíamos pensar. Mas agora, o meu direcionamento é para você aí, que talvez você foi convidado por alguém para estar nessa live, e talvez você se distanciou aí dos caminhos do Senhor, se afastou por algum motivo. Saiba que o filho, quando ele voltou, o pai já tinha expectativa de como seria a chegada dele. Já estava preparando tudo. Então qual é a palavra que eu tenho para você? O pai está preparando uma festa para te receber. Está preparando uma festa para você. E eu comecei a pensar sobre isso, de como o amor ele celebra aquilo que não parece celebrável. Eu me lembrei da minha experiência, de quando Deus me encontrou em 2013, de quando meu coração foi abraçado por Jesus, quando eu levantei a minha mão e alguém me disse: olha, você tem que aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus? E eu fiquei pensando, poxa, meu nariz sangrando de cocaína, uma vida toda destruída, fiz mal para muita gente. Aí eu fiquei pensando, será que ele vai me aceitar desse jeito? E ele me aceitou, né? Então, por quê? Porque ele não se relaciona com o meu presente, ele se relaciona com a capacidade que ele tem de gerar coisas que vão me restaurar. É isso que o amor faz. É isso que o amor faz. Então, aí onde você está, né? Você que está afastado, ou você que de alguma forma foi alcançado por essa palavra, porque às vezes a gente se distancia sem perceber, né? Mas o amor tem pressa em te encontrar, né? O amor tem muita pressa em te encontrar. Grave o que eu falei e grave isso e agasalhe isso no seu coração. O amor quebra regras e o amor sempre está esperando o ser amado de volta. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade, a tantos filhos teus que estão me ouvindo aqui agora. Talvez existem alguns que estão distantes do teu cuidado, do teu abraço, do teu aconchego. Mas, Pai, que em nome de Jesus, essa seja a noite de nós, assim como o filho teve essa experiência de cair em si, que nós possamos cair em si também, Senhor, e estarmos mais próximos de Ti. Nós sabemos que ao primeiro movimento que fizermos, Tu irá nos encontrar com muita pressa. Muito obrigado, Senhor, porque no meio das nossas decisões erradas, os nossos caminhos tortuosos, Tu não permitiu que nós desperdiçássemos tudo. Tu sempre guardou algum elemento, o suficiente para poder restaurar a nossa esperança. Então alcança o teu filho que está me ouvindo agora e alcança a tua filha. Gente, Deus abençoe vocês.
Obrigado pelo carinho. A você que está afastado, se você quiser nos chamar no direct, aí pode chamar. Pedir oração, pode pedir, mas é uma alegria poder dividir esse tempo com você.